bom dia todo especial novamente ao nosso irmão João da Metodista lá na Colônia. Tô tentando arrumar sua câmera aqui que você tá meio desfocado, menino. Olha só como é que você tá. Deixa eu ver. Peraí. Tá lá no YouTube desfocado, tô mais bonito desse jeito. Olha só que tristeza que você tá. Falando nisso, a gente tem que mandar um alô pra galera do YouTube também, né, Letícia? Um abraço pra vocês aí. Verdade. Conectados, sintonizados aqui no 88. O Isaac arrumou. Valeu, Isaac. Obrigadão. Ó, vamos lá. Durante uma pregação... Enquete de hoje tá boa, hein? Durante uma pregação, o pastor Eliseu Rodrigues comparou os crentes antigos com os de hoje. E, Miquel, a gente tá ruim. Porque ó, o Dário tá ganhando na enquete de hoje, o Dário tá bem. Ele vai surfar, né, hoje. O pastor tá comparando os crentes antigos, a sua geração, com os de hoje. Aí vem eu e Miqueias. Mas olha o que o pastor está comparando, Dário. Sim, ele disse que antes, até quem era excluído da comunhão continuava indo aos cultos. Verdade. Hoje basta não ter o nome citado ou perder uma oportunidade que o crente se fere, fica dodói. Vai embora da igreja, escreve desabafo nas redes sociais e por aí vai. Sim. Vamos ouvir o que o pastor falou. Eu lembro, lá na Bahia, mesmo aquele crente disciplinado ou excluído, não deixava de ir à igreja, ia pro culto e ficava na janela. Mas hoje, se o pastor não citar seu nome, tu fica triste. Se não tiver oportunidade, tu fica triste. Se alguma coisa vai de encontro à sua fragilidade ou sensibilidade, você sai do culto e faz um texto no Facebook dando indireta para pastor, dando indireta para a igreja. Pelo amor de Deus, cresce. Você não é bebê, Jesus não é babá, igreja não é berçário. A gente não pode facilitar o que de fato é complexo. Nunca foi fácil ser cheio do Espírito Santo. É jejum, oração, renúncia. Jejum, oração, renúncia. Jejum, oração, renúncia. Mas o que é que dizem hoje? Empolgadamente coloca a mão na cabeça e o cabra começa a fazer um abadabadu. E pronto. Pegou a visão, Dário Ferreira? Peguei. Ó, pra quem concorda com o pastor, estamos diante de uma geração... Epa! Estamos diante de uma geração mimada. Crentes que exigem atenção, que não suportam o confronto e que confundem cuidado pastoral com bajulação. Segundo essa maneira de ver a situação, a imaturidade é cada vez mais frequente na vida daqueles que se convertem hoje em dia. Por outro lado, Dário Ferreira, há quem discorde do pastor. Para esses, a geração atual não é mimada. Ela apenas se recusa a aceitar os abusos que antes eram normais. Ninguém quer ser tratado com a rigidez do passado. E isso precisa ser respeitado. Não é imaturidade, é querer ser tratado com dignidade. Meu Deus do céu. Para começar a semana, Dário Ferreira, na enquete de hoje, nós queremos saber o quê? Olha, antes de eu responder isso para você, hoje eu comecei a nossa reflexão com 1 Coríntios 13:11. Quando Paulo fala assim, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino, né? Então, dá para vocês entenderem mais ou menos o que... Tem um link aí, né? Entre a reflexão e a enquete. Positivo. Deus está falando com alguém que está nos ouvindo aí. Então, para começar a semana na enquete de hoje, nós queremos saber, os cristãos de hoje são mais imaturos que os do passado? Você acha que os cristãos atuais estão mimados ou eles só não aceitam mais a rigidez que existia antigamente? Os crentes do passado suportavam serem contrariados porque eram maduros ou porque eram silenciados? Boa para você responder. Eu gostaria que o professor Miquel Nechaif falasse pra gente por que ele trouxe essa enquete hoje, hein? Bom dia, pastor Dário. Bom dia, Letícia. Bom dia aos nossos ouvintes. A razão é muito clara. É frequente o quanto que a antiga geração, ao olhar para a nova,
se assusta com o nível de sensibilidade, vou usar essa palavra, Sim. apresentada sim. por essa nova geração, e os choques são diversos. São. Porque a antiga geração continua pastoreando. O pastor Dário tá aqui. Sim. Não lhe chamando de antigo, mas chamando. Mas eu sou antigo. A antiga geração continua Isso. pastoreando. Verdade. E essa nova geração acaba sendo pastoreada. E de alguma forma, a antiga geração está acostumada com uma geração que ouvia certas contrariedades como cuidado. Sim. Já a geração atual acha abuso, acha opressão, acha muitas vezes violência religiosa. E aí existe esse embate. Afinal de contas, essa geração atual, ela só está se tornando consciente de que antigamente os limites eram ultrapassados? Ou será que, de fato, essa geração atual é sensível demais, mimada demais, que não quer ser cuidada, quer ser bajulada, porque se não der oportunidade fica chateadinho, né? Como diz aí o pastor, se não citam seu nome tu fica triste, não é? Sim. Então assim, o meu interesse é ouvir os nossos ouvintes, que são sempre muito esclarecidos em seus raciocínios. Dário Ferreira não vai opinar agora. Não, eu só quero contar uma experiência, não posso? Pouco. Eu gostaria de contar uma experiência. Pra não entregar tudo, pra não entregar tudo não, agora. depois das participações. Depois eu vou contar uma experiência Guarda que eu aí. tive Boa. com o meu pastor, Olha. que ele me pastoreou até os 30 anos de idade. Sim. Depois ele me indicou ao ministério pastoral. Então eu caminhei com ele 30 anos. Então guarda, daqui a pouco, Dário. Deixa a primeira participação chegar aqui. Você pode mandar sua mensagem de texto ou de áudio pro WhatsApp da Rádio 88. Você acha que os cristãos atuais estão mimados ou eles só não aceitam mais a rigidez que existia antigamente? Os crentes do passado suportavam serem contrariados porque eram maduros ou porque eram silenciados? Queremos saber a sua opinião pelo 998-68-0088. Tá chegando gente aí, né, Letícia? Tá chegando, tem muita gente participando. Vamos começar com a Degmar do Retiro. Ô, Degmar, muito bom dia, amiga. Bom dia, pastor Dário, Letícia e Miqueias. Bom dia, Degmar. Bom, olha, a respeito da enquete, infelizmente, eu penso que é claro que toda regra tem uma exceção, né? É verdade. Mas, infelizmente, a nossa geração tá uma geração de cristãos muito fracos. Cristãos que são levados pela aparência do templo, pela modernidade, pela comodidade. Agora, vai perguntar quanto tempo que esse cristão lê Bíblia, ora, tem devocional, faz a obra de Deus, sabe? Infelizmente, estamos vivendo uma geração de cristãos muito fracos, muito fracos. Eu quando eu era criança, e eu via os crentes de antigamente, e eu via cristãos mais sérios, entendeu? Cristãos tementes a Deus. E hoje em dia, infelizmente, a modernidade, né, chegou nos templos, chegou na igreja e nos atinge. Hoje em dia é tudo muito fácil. Então, assim, as pessoas... tem muitos que vão para a igreja mais por modinha, porque a igreja é muito bonita, tem louvor bonito, é confortável. Isso. Mas pregar a palavra mesmo, pagar o preço mesmo, sabe? Buscar vidas mesmo. Infelizmente, a gente não vê muito isso hoje em dia, mas essa é a minha opinião. É claro que toda regra tem a sua exceção, como eu disse, mas... Estamos numa geração de crentes muito fracos. Começamos com tudo, hein? Vai vendo aí, tá? Degmar do Retiro. Sem rodeios, né? Sem rodeios. A Penha Gomes, do Santo Agostinho, Volta Redonda, diz: bom dia, pastor Dário, Letícia, professor Miqueias, graça e paz a todos. Concordo com o pastor, é uma triste realidade. Tenho eu que nosso alvo tem que ser sempre Cristo. Não aguento um bom mocotó. São os crentes à base do mingau. Boa. Falta hoje o retorno da antiga disciplina. Não pode viver no pecado e pronto, tem que parar com essas coisas. De se doer por tudo. Essa é a minha opinião. Ô, Penha, gostei dessa de mocotó e de mingau, hein? Eu sou do crente mocotó. Quem mais, Lelê? Lelis Júnior, tá chegando agora. Bom dia, amigo. Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes da Rádio 88. A paz do Senhor Jesus aí, amém. Pastor Dário Ferreira, missionária Letícia Dantas, professor
Miqueias. Rapaz, Lelis Júnior aqui, tudo bem? Tudo joinha. Começamos aí a semana, hein? Nós já começando firme. E assim, sobre isso a gente tem um retrato dos dias de hoje. Vamos colocar aí, né, a relação entre professor e aluno, que antigamente, eu não sou muito velho, né, mas na nossa época existia aquele respeito, o professor entrava na sala, todo mundo calado. Hoje, se o professor repreender um aluno, ele corre o risco de ser chamado a atenção na diretoria, até mesmo de perder o seu emprego. Não vamos muito longe, a relação pai-filhos, né? Hoje, se o pai também repreender o filho ali, né, com a varinha ali, corre o risco do conselho tutelar bater lá na porta dele e esse pai sofrer algumas sanções, né? Vai vendo aí. E aí, se tratando da igreja, claro, não podemos generalizar, existiam e ainda existem alguns abusos, com certeza, né? Abusos de autoridade, tá? Mas se tratando da fala do pastor e se tratando, assim, de casos, né, pífios, né? Casos bem chulos, vamos colocar assim, esse mimimi, na nossa igreja a gente tem uma frase, né, que retrata muito bem isso. Se alguém saiu da igreja por conta de alguma pessoa, ela nunca esteve lá por causa de Cristo. Olha. Um ótimo dia para vocês. Deus nos deu aí uma semana abençoada a todos nós. Fiquem com Deus. Grande Lelis, hein? Olha, acho que não preciso nem dar a minha opinião hoje, nem vou Mas falar conta nada. a sua A história. gente quer saber a experiência. A sua experiência com o seu pastor. De inúmeras, tá? Vai lá. Eu sempre fui músico, né? Participava de conjuntos e tudo, e nós temos um conjunto na igreja. Antigamente não chamava banda, não, era conjunto. Você vê que o cara da antiga geração, quando ele fala conjunto. Conjunto, era pastorzão. conjunto mesmo. Aí nós fomos participar de um festival de música. Ganhamos em primeiro lugar. Ganhamos um troféu muito bonito. Olha. Aí guardamos o troféu para mostrar para a igreja no domingo à noite. Aí eu pedi oportunidade, o pastor me deu oportunidade, eu fui lá mostrar o troféu Lá vem. para a igreja. Aí ele já levantou com a cara feia dele. Né? Irmãos, nós aqui não temos que ficar correndo atrás das coisas dessa terra. De troféu, que nada. Vocês têm que orar mais, vocês têm que jejuar mais, etc e tal. E você, Dário, tá disciplinado por causa disso. Fiquei disciplinado e não saí da igreja. Aí, Fiquei ó. lá. E isso E na frente da igreja inteira, hein? Isso, na frente do povão. Olha só. E o povão ainda, glória a Deus! Agora, você imagina isso sendo feito hoje. Não dá. E já era. Ia embora o conjunto. Não a ia banda. nem. Antes de sair da igreja, já pegava a transmissão ali, o vídeo, pra poder processar, fazer alguma coisa. Colocar nas páginas aí, né? Fazer textão. E eu Olha dou- que absurdo que o pastor fez comigo. E eu dou graças a Deus, porque meu pastor sempre puxou a minha orelha. Eu tava errado e eu ficava no banco, ficava lá, não tocava, não fazia nada e não faltava nos cultos. Eu Aí, dou ó. graças a Deus, viu? Como é que é o nome dele? Euclides Delfino, saudoso pastor Euclides Delfino. Lá em São Vicente? Lá em Vicente de Carvalho, Vicente Guarujá. Carvalho. Isso. Então tá Homem bom. de Deus, viu? Que legal. Ó, tem mais gente. Eita, glória. Pastor Damião Pedra. Pai do Senhor Jesus, pastor Amém. Dário, Pai do Senhor Jesus, missionária Letícia, Pai do Senhor Jesus, professor e profeta Miqueias. Olha. Deus abençoe o dia de vocês hoje. Sobre a enquete de hoje, eu aceitei Jesus num tempo, que nem diz o mais novo, do carrasco, né? Que se recebesse um puxão de orelha, ficava no banco sentado, tinha que ir no culto, querendo ou não, tinha que marcar presença se tivesse de disciplina. É assim mesmo. Hoje, se a gente colocar, isso dá até um processo, né? E quando a gente puxa a orelha dos crentes dentro da igreja por causa de erro deles mesmos, eles se acham o dono da verdade. Fica difícil. Mas no ministério, onde eu congrego, não tem isso. Os crentes lá são sarados. A gente, se tiver de falar a verdade, a gente fala. Glória a Se Deus. tiver de corrigir, a gente corrige. E todos saem alegres. Se tiver de ter oportunidade, vão ter. Se não tiver, não vai ter. É assim que é a obra na Peniel. Eita, glória, crente sarado. Olha, uma igreja sarada, uma igreja saudável, é uma igreja que realmente ela aceita a disciplina. Concorda comigo? Com certeza. Como o é pastor claro. acaba de falar, né?
aceita a disciplina e vai seguindo. Agora, olha só o que o Tiago Clemente fala aqui, Letícia. Vai lá. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Infelizmente, estamos vivendo uma geração mimada e dramática, que acha que o evangelho é para suavizar seu ego. Se não for da forma que eles querem, já ficam de birra e de bico, igual criança mimada. Esse evangelho que essa geração quer não é muito vantajoso. O evangelho tem que ter confronto e te mostrar que se não fosse o amor de Deus, nós estaríamos fadados ao inferno eterno. Com o nosso bom dia, nossa enquete de hoje, que está bombando, como sempre, graças a Deus. Letícia, Oi. Você que é dessa geração, hein? Ah, meu pai. Fala pra gente, Ah. Você acha que essa geração é muito mimada? Hein? Você quer a minha opinião? Do que com relação à geração da minha época, que era mais madura em Cristo, né? Mais fortalecida em Cristo. isso, hein? Que aguentava o rojão. Fala pra mim, hein? Eu acho que sim, tem muita gente mimada, Tá a verdade mimada? é essa. Mimada, Eu acho que tem mimadinha. muita gente mimada, mas ainda existem. Existe o quê? Cadê a Kailane Fraut? Mas ainda existem os remanescentes. Não, falando sério, eu acho que tem muita gente, sim. Teve um ouvinte que acho que foi o Thiago, né? Que ele falou que é uma geração que não quer ter compromisso, é uma geração que não aceita uma conversa, às vezes, com o pastor mesmo pra te direcionar. É verdade. Um puxão de orelha, né, gente? Vamos falar a verdade. É porque hoje essa geração, ela sabe de tudo. Todo mundo sabe de tudo. Não precisa ser discipulada, não precisa de nada não, porque sabe de tudo. Não, tem essa questão também. Mas Né? a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre O que a sua situação, né? Aquela situação o que que eu você contei. passou com o seu Isso, pastor, é. que é algo que hoje é inaceitável. Pra Hoje. muitas. Hoje. É. Na frente de toda a igreja, essa repreensão, assim, do jeito que foi. Claro que você contou de uma forma dramática, né? A gente tava brincando com a situação. Mas, É. assim, no dia a dia, eu falei com você, né? Nós que crescemos na igreja, nós já presenciamos essa situação, né? Durante o nosso crescimento, adolescência, né? Na fase de criança. A gente presenciou várias vezes os pastores fazendo isso. Eu presenciei, né? Os pastores fazendo isso. Mas hoje em dia, Não aceitam. não dá. Inclusive, os pastores de hoje nem fazem isso, né? E quando Eu fazem, vão pra acho que não. internet. É assim, é uma Quando espada. fazem, viraliza. É uma espada de dois gumes, né? É. De fato, eu acredito que o diagnóstico geral é que a gente tá mimado mesmo. Sim. Mas, por outro lado, muito dessa sensibilização, não é? Também está relacionado ao fato de que a geração antiga não tinha limites, não é? Por vezes ela era, sim, de fato constrangida, por vezes ela sofria um certo abuso, mas ela se silenciava, porque se ela falasse era rebeldia, não é? O senhor contou um exemplo, posso contar um exemplo Vai lá. de uma experiência que minha mãe presenciou. Minha mãe tá me ouvindo aí, ó. Conta Beijo, aí. Lídia Nechai. Conta pra gente. Uma nova convertida. Ela estava acompanhando os cultos frequentes, né, na igreja. Só que ela usava o batonzinho dela. Ela gostava de ir com batom. Um certo culto público, culto de domingo, igreja lotada. Ela foi com batom vermelho pro culto. O pastor, que estava no meio da pregação, né, ele parou a pregação, desceu do púlpito com um lenço e falou assim, ó, limpa isso aí que eu não tô conseguindo pregar, não. Ah, gente. Como é que aceita um negócio desse, Então- Dário, hoje em dia? Então o problema era mais ele do que ela. Olha Aí, só. ó. Então, Aí tem que ver, então, né? eu acredito que sim. A nossa geração ela é mimada por diversos fatores históricos, culturais, não é? Muita coisa mudou, a nossa mentalidade mudou, a nossa relação com a autoridade. Um ouvinte falou sobre relação de aluno e professor. Isso. Então isso afeta a maneira como o crente também exerce a sua vida em comunidade. Mas também muito dessa sensibilidade é uma resposta aos excessos do passado. A gente não pode fechar os olhos para isso, né? Existiu. Excessos, né? Existiu. Excessos, Sim. né? Isso. Tá. Então, mas mesmo dentro dos excessos, o povo de antigamente era mais temeroso. Mesmo com esses excessos. E às vezes esses excessos faziam até o povo se corrigir, entrar na linha correta, ortodoxa da palavra de Deus. Eu tá entendendo? concordo, mas, por exemplo, o efeito desse excesso, entre aspas, que o senhor sofreu foi positivo.
essa mulher nunca mais pisou na igreja. Pois é, isso que é ruim. Porque muitos foram embora Exato. e perderam por causa desse excesso. Então, realmente. muita gente cresceu com os excessos. Conseguiu crescer. Mas outros também não conseguiram. Agora, uma coisa que eu quero deixar também bem claro aqui, não é porque eu fui discipulado dessa maneira que eu ajo dessa maneira. Eu nunca agi dessa maneira. Olha, essa ponderação isso é foi boa. boa. Isso é bom falar. Nunca agi. Muito Aí, ó. pelo contrário. Eu, na minha denominação, fui um dos primeiros na região que dei abertura. Abertura para quê? Abertura para usos e costumes, aberturas para louvores novos, e etc e tal. E entender um pouco mais a juventude. Legal. Tá entendendo? Então, a minha disciplina, o meu jeito de que eu fui tratado pelo meu pastor, não refletiu no meu pastorado, não. O senhor conseguiu fazer essa síntese, né? Consegui. Eu fui tratado de uma forma, foi bom pra mim naquele tempo. Sim, mas não repeti mas isso. não dá pra reproduzir. Não, de forma alguma, tá? Pastorzão esse aí. Vamos lá. Vamos lá, gente. Tem muitas pessoas aqui, tem muitos áudios, muitos textos. Vamos direto, hein, Dário? Vamos sim. Agora é o diácono Marcos, lá do Santo Agostinho. Alô, diácono Bom dia, pastor Dário, pastor Jesus, bom dia, Letícia, bom dia, Miqueias. Bom dia. Concordo plenamente com o pastor Eliseu Rodrigues, porque a geração de hoje é geração dodói, é os crentes Nutella, geração dodói, tudo dói. Sai da igreja, o pastor não me deu uma oportunidade, eu vou sair. Pastor não me deu uma oportunidade, eu vou sair. O pastor não fala comigo, eu vou sair. O pastor hoje não me deu bom dia, eu vou sair. Na minha denominação, tem muitos assim que saiu porque falam que o pastor não falou. Muito crente dodói. O pastor está completamente cheio da razão e certíssimo. Os crentes de hoje é crente Nutella, crente dodói. A paz do Senhor Jesus a todos aí. Essa foi boa, viu? A Simone Aguiar, da Hiperdoces. Simone da Hiperdoces, um abraço. Ela diz, bom dia, paz, eu acredito sim, nossa geração é fraca, comparando com os de antigamente. Hoje o pastor nem pode falar do dízimo na igreja, que o crente mimi se dói todo. Ai, Vamos Jesus. lá, palavra pastoral, hein? Direto de Arapeí, pastor Sidney. Pastor Sidney. Paz do Senhor mais uma vez, pastor Dário, paz do Senhor mais uma vez, bispa Letícia. Amém. Paz do Senhor e um ótimo dia, professor Miqueias. A paz. Meus irmãos, eu concordo em termo, gênero e grau com o pastor Eliseu. Não havia abusos, como alguns citam aí, no passado. Tá? Certo. O que havia antigamente era uma disposição maior dos crentes em obedecer à palavra de Deus. Porque antigamente não se obedecia só porque o pastor ordenava, se obedecia por questão de temer e querer agradar ao Deus que se servia. Então os crentes não questionavam as ordens, eles simplesmente faziam porque eles queriam estar enquadrados na obediência e tinham prazer em obedecer. Hoje os crentes mimimi estão muito cheios de mimimi porque não querem obediência, não querem se enquadrar ao evangelho genuíno, querem que Deus se enquadre a eles, mas eles mesmos não querem se enquadrar à vontade de Deus. E por isso ficam sensíveis, mimados, e não se pode falar vira aqueles crentes de cristal, tocou, quebrou. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, ótimo dia. Pastor Sidney. Olha, se eu comentar o que o pastor Sidney falou, eu vou estragar. Tá, então não comenta. Porque ele comentou assim, né, de uma forma muito especial. Concorda comigo, professor? Concordo. Não Fez é? uma boa leitura, né? Isso mesmo. Bom dia, Pai do Senhor, ouvinte que não quer se identificar. A respeito da enquete, acredito que hoje as pessoas não querem mais ser corrigidas. Só lembrando que para entrar no céu é preciso passar pela porta estreita e viver sem correção faz jus ao caminho que leva à perdição. Um evangelho sem renúncia não é um evangelho. É preciso ter maturidade, o que hoje em dia falta em muitos. Deus abençoe. Buscam paz ao invés... eles buscam paz ao invés de pastores. Legal, tá joia. Valeu. Quem mais agora, Lelê? Pera aí que eu tô achando, tem muita gente aqui. Agora é a Roberta do Santa Cruz. Fala, Roberta. Pastor Dário, Pai do Senhor Jesus. Deus Senhor. abençoe vocês, com certeza, sem sombra de dúvida. Essa geração é mimada, é fresca, é cheia de dodóizinho. Falar uma... Como é que é? Parou aí?
Quando para... alguém tá ligando. Não faça isso. Não liga pra gente agora. Palavra dura, sai de biquinho da igreja. É uma geração fraca. É uma geração fraca. Me desculpe a sinceridade. Mas na minha época, eu tenho 42 anos que sirvo a Deus desde os meus 5 anos de idade. Olha aí. Era rígido, mas a gente tinha temor, respeito, reverência, obediência. E hoje é um oba-oba. Por quê? Porque os pastores afrouxaram por medo de perder o ovelho, por medo de pessoa que quem convence é o Espírito Santo. A gente não tem que ter medo de falar a verdade, de pregar a verdade, porque a palavra de Deus, ela não tem que ser trocada. Então, assim, por mais rígido... meu Deus. Peraí, gente, se você ligar pro WhatsApp da Rádio 88, o áudio que a gente tá ouvindo no ar, ele para. Então, assim, se você ligar, não adianta ligar, porque a gente não atende ligação. Então é áudio ou texto, não é, professor? Exatamente. Mandou o seu áudio, mandou o seu texto, é só você aguardar com paciência no Senhor, que uma hora a gente vai chegar até o seu áudio. Mas é por ordem de chegada, então dá uma respirada, já você vai falar também. Foi uma geração mais avivada, mais entregue, mais temente, e a gente tá aqui firme e forte. Agora hoje, por causa dessas mimimi, desses lenga-lero, muita gente sai da igreja e se desvia, então é difícil. Beijo. Dário Ferreira. Muito difícil. Roberta falou que os pastores afrouxaram por medo de perder membro, hein? Perder gente na igreja. Tem, e sim, aí? Tem sim. Tem pastores que têm medo. Eu não digo que tem medo, não. Não tem medo. Que gostam de ver o povo sendo abençoado numa boa, podemos dizer assim, numa boa doutrina, num bom caminho, etc e tal. Não é que a gente tenha medo, eu não acho que a gente não tem que ter medo de perder ovelhas. Eu acho que a gente quer agrupar. A gente não quer espalhar as pessoas, então a gente quer agrupar. O que acontece hoje é que tem muita oferta, muita oferta. Antigamente, na minha época, pelo menos lá na minha cidade, só tinham 4 denominações. Tá entendendo? E se você saía de uma e ia pra outra, o outro pastor já comunicava, conversava, etc e tal. Pedia carta. Pedia a carta, é verdade. Hoje não se pede carta, não se liga pra saber por que a pessoa tá indo lá. Você não precisa nem sair de casa pra ser membro de igreja, você consegue ser membro online. Positivo. Então o fato não é ter medo, nós queremos que as pessoas estejam numa doutrina ortodoxa, abençoada, em disciplina em Cristo Jesus. Eu vou fazer essa enquete de novo. Aí, ó. A enquete da carta. Da carta. Se esse costume ele tinha que voltar. Eu acho que tem que voltar sim, viu? Mas não tem pastor que não gosta, não vai cumprir. É um costume antigo, mas ele ainda comunicava um respeito entre as igrejas, né? Sim. Hoje em dia, você é disciplinado numa, na outra você tá pregando, já tá cantando. Se os cristãos de hoje são mais imaturos que os do passado. Durante uma pregação, o pastor Eliseu Rodrigues comparou os crentes antigos com os de hoje. Mas antes que eu fale alguma coisa, Letícia, vamos ouvir o pastor Eliseu Rodrigues mais uma vez. Agora. Eu lembro, lá na Bahia, mesmo aquele crente disciplinado ou excluído, não deixava de ir à igreja, ia pro culto e ficava na janela. Mas hoje, se o pastor não citar seu nome, tu fica triste. Se não tiver oportunidade, tu fica triste. Se alguma coisa vai de encontro à sua fragilidade ou sensibilidade, você sai do culto e faz um texto no Facebook dando indireta para pastor, dando indireta para a igreja. Pelo amor de Deus, cresce. Você não é bebê, Jesus não é babá, igreja não é berçário. A gente não pode facilitar o que de fato é complexo. Nunca foi fácil ser cheio do Espírito Santo. É jejum, oração, renúncia. Jejum, oração, renúncia. Jejum, oração, renúncia. Mas o que é que dizem hoje? Empolgadamente, coloca a mão na cabeça e o cabra começa a fazer um abadabadu. E pronto.
Muito bem, gente. Nós ouvimos aí o pastor Eliseu Rodrigues e nós perguntamos se os cristãos de hoje são mais imaturos que os do passado, não é, professor? Exatamente. A gente quer saber se, segundo o nosso ouvinte, o povo do passado era mais resistente, não é? Conseguia ser contrariado sem ficar triste. Pois é. O Renato da Igreja Presbiteriana Aliança do Retiro diz o seguinte: bom dia, pastor Dário, Letícia e Miqueias. Sou Renato da Igreja Presbiteriana Aliança do Retiro e penso que é fácil falar que a geração é fraca, mas eu faço parte dessa geração e penso o que eu tenho feito para mudar essa história. Um forte abraço, Deus abençoe a todos. Legal. Aí tem um ponto, pastor. Tem um ponto aí. Diga. Qual o nome do ouvinte? É o Renato. Renato, ele levantou aí uma oportunidade de a gente citar uma situação. Se a geração antiga era madura e a geração nova é imatura, a culpa é de quem? De quem? De quem? A culpa é de quem? Porque, supostamente, a geração antiga não deveria ter educado a nova? Sim, com certeza. Então, é muito bacana o que ele disse sobre o fato de alguns antigos só ficarem falando. Né? A geração tá assim, a geração tá assada, Nutella. A geração tá ruim, a geração é Nutella. Mas, supostamente, não deveria ter sido essa antiga geração que era pra ser a responsável por ter educado a nova geração? Eu até entendo isso, mas será que essa nova geração quer aprender? Ela quer ouvir? Ela quer compartilhar? É isso que a gente precisa ver também, né? Exato, mas assim, vamos lá. Em algum momento isso mudou. Porque as gerações foram indo, o senhor pertenceu a uma geração, porque o seu pastor já era de uma outra geração diferente da sua. Positivo, é verdade. Mas de alguma forma, a obediência ela conseguiu ser passada. Sim. Agora, o que fez com que a gente hoje estivéssemos numa situação tão diferente com relação aos antigos? A gente tem Será que a culpa é só da geração que não quer aprender? Ou teve uma geração aí que não conseguiu ensinar direito? Eita! Aí é um fato a pensar, né? Exatamente. Analisar bem. O pastor Robson Leite diz o seguinte: pastor Dário, irmã Letícia, professor Miqueias, a paz do Senhor, bom dia. A geração de agora vivenciaram ao ver seus pais e avós sendo muitas vezes destratados e abusados em nome da obra de Deus e de Deus. E quando havia disciplina, os que disciplinavam tinham credibilidade e evidência que eram homens e mulheres de Deus. Agora, e não todos, mas a grande maioria, não tem credibilidade, não tem evidências de Deus e nem disciplina corretiva, e sim distratos e muitos abusos. Eles não vão aceitar esses extremos mais. As Escrituras dizem que os pastores precisam apacentar com ciência e inteligência a paz. Pastor Robson Leite. É uma outra perspectiva. Outra perspectiva. Tá vendo? Os filhos, os netos, né, melhor dizendo, perceberam como os seus pais e os avós eram tratados e chegaram à conclusão de que esse tratamento também era incompatível com o evangelho. Verdade, não verdade. Existe um texto dentro das epístolas paulinas, eu posso dar a referência depois, onde o próprio apóstolo Paulo diz que o líder da igreja não pode ser dominador das suas ovelhas. Sim, sim. E a gente precisa concordar que muitos pastores no passado se comportavam como dominadores. Sim. Então, tão antibíblico quanto a geração que não aguenta a verdade, também é a geração antiga que tratava os seus membros como se fossem objetos do seu domínio. Né? Então são dois aspectos aí que devem ser levados em consideração. Aproveitando que estamos nesse clima de chicotada, tá chegando ele, Júlio César Nunes, da Ponte Alta. Júlio César, bom dia. Bom dia, povo de Deus, graça e paz. Júlio César Nunes, da Ponte Alta. Sem dúvida, os crentes de hoje são imaduros, são crentes Nutelas, criados a mucilon, uma geração que não lê a Bíblia, mal congrega. Evangelizar para eles é postar frases motivacionais nas redes sociais ou vestir uma camisa com texto bíblico e pronto. É triste dizer isso, mas essa geração de crentes não aceita confronto, não vive o evangelho, não jejua, não vai em vigília, não faz propósito, acham que podem tudo e que o evangelho é obrigado a se adequar a eles e não o contrário. Crente gospel, crente mimimi, crente dodói, crente mimado. Crente que é crente
É muito triste o que vemos no cenário nacional evangélico nos dias atuais. Dizem que somos o povo do avivamento, que o Brasil é um celeiro de cristãos, com potencial enorme para evangelizar o mundo. Será? Sim, somos em números os que mais crescemos, mas me entristece constatar que quanto mais crescemos numericamente, mais desnutridos, mais imaturos espiritualmente e pobres de evangelismo ficamos. Mateus 16:24. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Júlio César Nunes. Irmãos, da leiam a Ponte Bíblia. Alta. Olha, a Duda, lá de Barra Mansa, ela diz sim. Não vou generalizar, mas penso que a maioria sabe. Ontem eu estava tentando explicar para um jovem, que é parente, que viver em comunhão não depende do outro, mas de cada um individualmente. Meu Deus, a pessoa não entende. Falei para ele, você é tão inteligente para as coisas materiais, mas está precisando ter a mente de Cristo. Gente, Jesus sofreu desprezo, solidão, traição, passou tudo para que hoje pudéssemos seguir olhando para ele. Mas olha que dificuldade de colocar isso na mente dos jovens de hoje. Misericórdia. Uma semana abençoada para todos nós. Beijos. Aqui é a Duda de Barra Mansa. Beijo, Duda. Olha só. Quer comentar, professor? Não, o pastor ia falar, né, pastor? Não, eu só ia falar porque às vezes o evangelho, ele não cai na mente da pessoa, só no coração. Só vive de emoções, né? Exatamente. Tem que cair primeiro na mente para depois ir pro coração. Não faz sentido pra cabeça, né? É, verdade. É tudo sentimentalismo. Com certeza. E aí, Lelê? Rick Velasco. Ô, Rick. Bom dia, graça e paz. Bom dia. Meu pai pastoreava uma igreja em Barra Mansa, né? Sim. Lá no Ano Bom. E a igreja costumava fazer batismo lá pro lado das bandas do pastor Dário lá, Rial. A igreja lá pra um ribeirão lá pra fazer os batismos. Sim. E a rapaziada da igreja combinou, falou, ó, vai ter um feriado dia 2 de novembro, vão marcar pra gente pra lá tomar um banho. Né? A igreja usa costumes fechado, né? Bem rígido. E beleza, fomos pra lá. No dia que nós fomos, como se não fosse novidade, né? Tava chovendo, só que a gente já tinha combinado de ir. Então nós fomos assim mesmo, pegamos um ônibus ali no centro de Barra Mansa e fomos pra lá. Quando chegamos lá, tiramos a camisa para tomar banho, tomamos banho de calça no Ribeirão, não tinha ninguém lá, só boi, vaca e cavalo. E um dos meninos que tava lá junto com a gente, né, falou que os filhos do pastor, com mais uma turma lá, tava tomando banho sem camisa. Foram 6 meses. Tem os rapazes que foram, né, cantar na igreja. A moça levantava, né, quando dava oportunidade para os jovens, e a rapaziada lá sentada. Se fizer isso hoje, meu filho, hoje se você chamar uma atenção da pessoa, o cara não volta na igreja nunca mais. E vocês não saíram da igreja, ficaram lá, tá certo, tá vendo só? Ué. Não, brincadeira, né, gente? O ouvinte não quer se identificar. Tem áudio e tem texto, qual dos dois? Ah, é? Vou no mesmo texto. ouvinte? Então vai. Vou no texto agora. Então vai no texto. Bom dia, Letícia e Dário. Eu acho que não deve falar certas coisas no púlpito. Se tem algo para falar, chama no particular. Porque tem pastores que usam a sua autoridade para ser o tal, para mostrar que está no controle. Se tem visitante no culto, vai embora e não volta mais. Essa é a minha opinião, eu não quero ser identificada não. Tá bom, fechou. E agora, Lelê? Agora tem um ouvinte que não quer se identificar também. Eita, vamos ouvi-lo. A paz do Senhor. Amém, ouvi lá. Letícia, Dário Ferreira. Isso. E Miqueias. O meu pastor, ele tinha uma mania de pegar um vidro de acetona e colocar na porta da igreja. Aquele era motivo de riso na igreja. Olha só. Todo mundo passava e olhava. Ele é muito rígido. É uma pena que ele não está na igreja, porque está cuidando da esposa dele. Só não cita meu nome, por favor. Tá bom. Tá bom? A paz do Senhor. Acetona... Entendeu? É assim que ele fazia. Ele fazia qualquer coisa, uma amostra, batom então, nossa, brinco, ele já chamava e já falava com a pessoa. Eu não aceito brinco aqui. A partir da semana que vem, no culto, não quero você com brinco, tá, irmã? Porque aqui não é como que falava, né, esqueci.
Passarela. Aí as irmãs vai com as saias curtas, os rapazes calça comprida justa. Nossa, meu Deus do céu, isso matava a pau. Mas ele chicotava na igreja, tá? E os irmãos de calça rasgada, moda. A igreja não é moda, é assim que ele falava. É um ótimo pastor. Eu aprendi muito com ele, muito. Mensagem de uma ouvinte que não quer se identificar. E aí? Quero usar esse caso da acetona para ilustrar o texto que tinha citado anteriormente, que na verdade não é um escrito paulino, é um escrito do apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 3. Olha o que Pedro diz. Não hajam, isso para os pastores, tá? Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Então, há de convir que, por vezes, no passado, essa fronteira entre ser um exemplo e ser um dominador era burlada. E, por vezes, pastores que deveriam ser apenas um exemplo também queriam ser dominadores, e é claro que isso afetou as próximas gerações. Um culto em seu lar. Dando sequência à nossa enquete de hoje, perguntando sobre as gerações, né? Isso. Os cristãos de hoje são mais imaturos que os do passado. E tá dando o que falar nos bastidores também. Também. Olha, nos bastidores tá forte a coisa aqui. E aí, quem chega agora, Lelê? Vamos lá, reta final da nossa enquete. Temos muitas mensagens ainda. Se Deus quiser, todo mundo... Se der tempo, na verdade, vamos falar de Deus não. Se der tempo, todo mundo entra no ar. Tá vamos certo. lá, quem vai falar agora é a Marli de Barra do Piraí. Bom dia, Marli. Bom dia, pastor Dário, Letícia e o professor Miqueias, tudo bem? Tudo jóia. Então, sobre a enquete de hoje, hoje eu posso falar assim, que antigamente eu era assim. Hoje, graças a Deus, cresci, amadureci, pois não penso mais assim. Mas eu concordo com o pastor a qual falou, que as pessoas precisam crescer, estão muito dodói, não pode falar nada, tudo que fala ofende, se não der oportunidade fica de biquinho. Eu falo por mim, porque eu era assim, né? Eu era desse jeito, né? Se não me desse oportunidade, eu ficava bicuda, ficava chateada, deu pro fulano, não deu pro ciclano, por que deu pro fulano, não deu pra mim? E a gente tira pela gente. Eu cresci muito no evangelho, porque muitas coisas eu era desse jeito aí. Então, eu concordo com ele. Não é diferente. Hoje até uma palavra que você vai falar dentro da igreja, tem que ter muito cuidado. Beijo, um abraço, bom dia. Muito legal a Marli assumir que ela era desse jeito. É mesmo, boa palavra dela, né? Boa palavra. Quem mais agora, Lelê? Cristina de Piraí. Alô, Cristina. Paz do Senhor, pastor Dário, missionária Letícia. Paz do Senhor. Professor Miqueias. Então, a enquete de hoje eu acho assim, que está tendo muita mimação dentro da igreja, principalmente com os jovens. Os pastores não estão tendo autoridade com os jovens, não conversa, não chega, não fala o que tem que falar, ou então quando as igrejas que falam, que vê coisa errada, vai falar, os irmãos ficam tudo de biquinho, muda de igreja, fica de cara feia, aí não quer cantar, não quer falar isso, porque eu acho que e está faltando também muita aula de doutrina, porque colocam os irmãos, batizam os irmãos dentro da igreja e não preparou aqueles irmãos, batizando os jovens hoje com 13 anos, não preparou os jovens, dá 2 aulinhas, fala qualquer palavrinha ali e acabou, o jovem não está entendendo nada que está fazendo no batismo. Então eu acho assim que tem que haver mais doutrina dentro da igreja com os novos membros, com o novo convertido, porque o novo convertido vem lá de fora, aí chega ali, quer fazer o que quer dentro da igreja. Aí não tem a doutrina, eles vão ficar de biquinho mesmo. Vão mudar de igreja mesmo, vai procurar o que eles querem para eles. É o que eu penso. Tá, professor, o que você pensa aí da fala da Cristina de Piraí? Ela levantou um outro aspecto, que é o quê? O quanto que as igrejas foram facilitando alguns processos que eram mais difíceis. Por exemplo, acesso à ceia. Antigamente, para se ter acesso à ceia, o indivíduo, além de ser membro da igreja, ele tinha que ser batizado. Sim. Hoje em dia, essas coisas foram relativizadas. Acesso ao púlpito, para você pregar, ter oportunidade na igreja, havia um processo avaliativo, não é? Você era avaliado ali, você tinha meses ali no banco antes de você poder pregar. Hoje em dia você vê esse relaxamento desses processos. Outro caso é para cantar e tocar, não é?
viu que tem talento, viu que sabe cantar, viu que sabe tocar, no próximo domingo já tá tocando. A gente tem muita pressa. Exatamente. Muita pressa. E é nessa pressa que as virtudes que talvez o pastor Dário estava levantando que a antiga geração tinha, né, ser resiliente, conseguir aguentar a pancada, né? Essas pessoas não tiveram tempo de desenvolver. E por não terem tempo de desenvolver, em algum momento esse confronto vai acontecer e eles não estão preparados para isso. Agora, se não tá pronto para ser confrontado, vai estar pronto para pregar? De forma alguma. Se não tá pronto para ser confrontado, tá pronto para ministrar? Então, fica aí a reflexão pro nosso ouvinte. O Paulo Souza, de Portugal, ele fala: Paz do Senhor, povo de Deus, aqui Paulo Souza, de Portugal, tenho 43 anos. Eu acho que a correção tem que ser baseada na Bíblia e nos bons costumes, mas a correção que tem que ser e deve ser com bom senso, pois, ao meu ver, ninguém deve usar o microfone para bater em ninguém. Fico triste de ver a grosseria dos pastores. Um dia eu saí no meio do culto, levantei com minha esposa e filho e fui embora. Eu vou para a igreja adorar e ser ensinado, não para ouvir lição de moral, muito menos se não for para mim. Quer corrigir? Vai ao gabinete. Paulo Souza, e aí, professor? Olha, ele tá tocando num ponto que, assim, eu realmente acho que existem coisas que são desnecessárias, que são ditas no púlpito. É verdade. Por outro lado, eu acredito que existem sim correções que devem ser públicas. Eu realmente acredito. Por exemplo, existem lugares que eu vou pregar que é um falatório imenso na igreja. Como é que você chama no canto cada pessoa? É, verdade. Vai chamar no canto cada pessoa que tá nesse falatório? Começou a pregar, vai todo mundo pro bebedouro, vamos beber água. Não, tem que ser falado em público, irmãos. É. Tá um falatório muito grande, estamos na presença do Senhor, por favor. Aqui não é momento de conversar. Depois que acabar o culto, você conversa. Então existem sim. Repreensões. Feitas com educação que também. Exato, mas elas podem ser feitas publicamente. E você não precisa bater em todas as ovelhas, sendo que só uma merece. Então esse é o outro ponto. Por exemplo, tem pastor que ele fica tão indignado com as pessoas que não vão pra igreja que ele bate em todo mundo. Que ele fica falando sobre quem não veio, Dário. sendo que isso é um desrespeito com quem veio. É verdade. É isso Não mesmo. é? Porque quer dizer que o culto da pessoa que veio vai ser resumido ao fato de ter gente que poderia ter vindo no culto e não veio. Né? Então, realmente, isso acontece. Disso aí o Paulo tem razão, né? Ele tem razão, vai pra sim. igreja pra ouvir uma palavra de conforto, palavra de direcionamento, vai ficar levando chicotada sem merecer? Exatamente. Tem mais gente, segura aí vocês dois. Diaconisa Rosilda. Bom dia, pastor Dário. Bom dia, missionária Letícia. Bom Aqui dia. é a Diaconisa Rosilda, do bairro Vila Rei Três Poços. E aí? Sobre a enquete de hoje, eu penso que como que tem crente dodói hoje em dia, né? Dodói. Eu acho que se Deus colocou os pastores, as lideranças da igreja, nós temos que obedecer. A palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Foi para disciplinar aqueles que estão andando errado, né? Não estão agradando o Senhor. Deus usa o pastor para disciplinar aquela pessoa. E como tem pessoa que não gosta de ser disciplinada, né? Temos sim que aceitar a disciplinação, temos que obedecer, né? Porque é melhor para cada um de nós, né? E como que tem, aí as pessoas às vezes se chateiam, saem da igreja, isso não é bom, né? Que possamos ter discernimento de Deus, né? E aceitar a correção sim. Um bom dia para todos da Rádio 88, bom dia para todos os ouvintes, uma semana abençoada para cada um de nós. Amém. Professor Bom dia, Miqueias, Diaconisa. Como é que é essa disciplina com amor, hein? A disciplina com amor, amor é a disciplina onde o objetivo ele é legítimo. Por exemplo, um indivíduo que é disciplinado em nome da santidade desse indivíduo é uma santidade aplicada por amor. Agora, quando a disciplina é para cumprir o capricho de uma liderança, aí já é problemático. Já é problemático. Quando você tem dificuldade de embasar biblicamente a razão da disciplina, vai sentar no banco porque eu quero. Aí já é um problema para essa geração. Porque não é vou pro banco porque eu quero, não. Onde está escrito? E por vezes, pastor, a gente ouviu, né? Eu ouvia muito isso das antigas gerações, de que nós deveríamos ser como berianos. Que a gente tem que ver nas escrituras, mas me parece que algumas lideranças não gostam quando a gente pede para mostrar nas escrituras. Eles se sentem ofendidos. Ofendido e é rebeldia. É rebeldia. Né? É por isso que eu sempre falo, uma das coisas que a gente precisa pensar, principalmente em novembro,
não é? Que é o mês da Reforma Protestante, que a gente cultua, né? A gente... Outubro, melhor, exatamente, é o finalzinho, né? O último dia de outubro. Isso. A gente faz aquele movimento, né, inteiro de louvor pela Reforma Protestante, sendo que a gente se esquece que a Reforma Protestante foi realizada por crentes que decidiram pensar. Sim. Só que como é que a gente trata os nossos crentes que pensam? Por vezes eles são tratados como rebeldes, como gente que é mimado, não é mimizento, não é? Então a gente precisa saber o quanto que esse indivíduo que tá refletindo, que tá questionando é mimado, ou se ele simplesmente tá usando o senso crítico. Segura, Miqueias, tá chegando sua hora de concluir. Pera aí, Vambora. presbítero Cláudio do Retiro. Bom dia, presbítero. Olá, bom dia, pastor Dário, bom dia, Letícia, bom dia, professor Miqueias. Enquanto a enquete, eu vou contar a vocês algo. Há 3 semanas atrás, eu estava no ponto de ônibus juntamente com a minha esposa, que eu ia para o nosso ministério, que fica aqui no final do Retiro, e eu recebi uma carona de um pastor que há 31 anos de pastoreado, ele tem a sua igreja, e ele foi do ponto de ônibus ali onde nós estávamos, dentro do carro dele, chorando, pedindo oração para mim, né, e para minha esposa e para o meu ministério, porque ele foi aconselhar uma família, né, e de repente essa família levou, não gostou das palavras ao qual ele foi usado e levou ele para a justiça, e ele está respondendo processo na justiça, né, por coisa do que aquela família estava fazendo de errado. Então hoje em dia você vê, você não pode falar nada, você tem que deixar a pessoa dentro da igreja do jeito que quer, porque bom, eles vão, é o tal chamado mimimi, vão para a justiça e vão atrapalhar. Olha, eu fiquei assim abominado, fiquei arrasado, porque ele com 31 anos, vou fazer 17 agora. Vendo a ação dele, a gente pensa que hoje você não pode dar corretivo. Hoje você tem que deixar a pessoa ficar dentro da igreja do jeito que quer. Então é mais ou menos por aí. Tá? Porque antigamente as pessoas aceitavam o corretivo e aquilo era sinal de vamos dizer, era sinal de ajuda, uma ajuda para que a pessoa possa crescer dentro do ministério, né, e se arrepender também. Mensagem do presbítero Cláudio do Retiro. É uma situação muito complicada essa, viu? A pessoa vai ficar dentro da igreja daquela forma, mas não dê função, não dê cargo, nem nada, deixa ela lá, já que ela não quer mudar. Geraldo Magela do Retiro. Olá, pastor Dário, bom dia, querido, Bom dia. graça e paz. Tudo bem, querido? Bom dia, Miqueias. Queridos, eu penso que realmente a igreja hoje, querido, ela está muito entregue às fábulas, entregue muito aos seus próprios desejos, entregue muito às suas próprias vontades. Isso com certeza vai gerando, querido, a falta de maturidade espiritual, porque é totalmente contra, né, querido? O amor vai se esfriando, porque a iniquidade vai entrando no meio do povo de Deus, vai, né, não querem se envolver com a palavra de Deus. O que querem muitas vezes é um status, aparência, né, e Deus não agrada de aparência humana, né, querido? E além de tudo isso, a gente vê a igreja, né, querido, os templos lotados, cheios, mas igreja vazia, né? Igreja, os templos estão lotados de ovelhas magras e doentes, porque não querem se envolver com a palavra de Deus, só querem se envolver com aquilo que é do seu próprio interesse. Tá? Deus abençoe vocês, um abraço. Geraldo, você falou muita coisa que é convincente, muita coisa sensata. Bom, mas vamos para os comerciais, eu volto já. Professor Miqueias vai... Tá doido pra falar. Volta para concluir a enquete da manhã, pensando na geração antiga e na geração de hoje. Isso. E nós perguntamos, né, se os cristãos de hoje são mais imaturos que os do passado, se você acha que os cristãos atuais estão mimados ou eles só não aceitam mais a rigidez que existia antigamente. Professor Miqueias, vamos finalizar concluindo, por favor? Vamos, então vamos lá. Eu concordo com a fala do pastor Eliseu. Existe nitidamente uma hipersensibilidade dos crentes atuais. Porém, melhor do que simplesmente, né, apontar uma realidade é tentar entendê-la. É tentar compreender a genealogia desse fenômeno, o porquê que ele está aí. E na modernidade, pastor, uma mudança cultural aconteceu na mentalidade dos homens. E essa mudança está na relação que o homem tem com a própria verdade. A níveis mais gerais, não apenas a verdade bíblica, mas a verdade no sentido mais amplo. Para o homem moderno, a verdade que interessa é a verdade que me valida. É a verdade validadora.
e não a verdade confrontadora. A verdade que valida, a verdade como... Ah, Letícia, meu Deus do céu. Gente, ó, eu tô fazendo nada, que é isso? Continua concluindo aqui. Retornando. Na modernidade, os homens desejam muito mais a verdade que valida. A pregação ideológica da modernidade, pastor, é qual é? É aceite-se, não é? Afirme-se. Só que a verdade do evangelho continua a mesma. É negue-se. É a verdade confrontadora. Um texto bíblico que revela para nós o quanto que, ao passar dos anos, ao passar das gerações, o homem perderia essa capacidade de aceitar a verdade que confronta, é a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Timóteo é um jovem pregador, Timóteo é um jovem líder, e está aprendendo com Paulo como lidar com aqueles que iriam receber a sua pregação. E no versículo de número 2, o apóstolo Paulo diz assim: pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Agora, olha só. Repreenda. Olha aí. Corrija. Exorte com toda a paciência e doutrina. Engraçado. Eu não tô vendo aqui elogio. É verdade. Eu não tô vendo aqui bajule. Não é? Porque muitos dos nossos jovens, adolescentes, gostariam que esses verbos estivessem aqui. Não é? Pregue a palavra, esteja preparado a tempo ou fora de tempo para elogiar, para bajular, mas não. Os verbos utilizados, os termos utilizados são repreenda, corrija e exorte. Agora olha o versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Chegou esse tempo, hein? Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles recusarão a dar ouvidos ao quê? À verdade. Porque o que importa para eles, pastor Dário, é a verdade que me valida, é a verdade que me afirma, é a verdade que me elogia, é a verdade que me bajula, e não a verdade que confronta. Paulo, portanto, já enxerga essa tendência, que conforme os anos forem passando, mais sensíveis serão os ouvintes do evangelho. Então, o que está em jogo no texto é exatamente isso. Conforme o tempo passa, conforme a era passa, ouvir a sã doutrina deixaria de ser uma tarefa possível para uma tarefa insuportável. E a grande verdade, pastor, é que ouvir a sã doutrina nunca foi fácil. Ouvir a verdade, ela nunca foi fácil. Uma razão que a gente pode encontrar para afirmar o quanto que ouvir a sã doutrina nunca foi fácil é o fato de que pregar a palavra, por vezes, é associado à metáfora da espada. Não é? A Bíblia é espada. E a gente não usa a espada para fazer massagem em ninguém. Não mesmo. A espada tem função de perfurar, de cortar. E isso pressupõe desconforto. É verdade. Então, ouvir a verdade nunca foi fácil, mas quando eu sou hipersensível, aquilo que seria apenas difícil se torna insuportável. Então, essa incapacidade dessa geração, dessa nova geração, não é? De aceitar a verdade que não valida, mas a verdade que desconforta, tem sido a causa dessa hipersensibilidade tão nociva para o nosso tempo. E, para concluir, é importante que a gente pense que a verdade que não nos confronta, certamente é uma verdade que não nos salvará.